Olá, meus queridos alunos do curso de enfermagem, turmas matutina e noturna. Espero que todos vocês estejam bem. E nós estamos aqui nesse vídeo para trazer um rápido resumo antes da prova sobre tudo aquilo que nós discutimos, traçamos e comentamos nesse primeiro bimestre com relação à disciplina de Direitos Humanos e Organismos Internacionais. Então, obviamente que esse resumo, como o nome fala, né, é algo sintético, é algo que não vai trazer todo o conteúdo, mas sim os principais tópicos, e aí vocês vão completar os conhecimentos através da matéria que é anotada no caderno, das aulas que já foram gravadas e estão disponibilizadas no ambiente do AVA, enfim, com os outros materiais que vocês têm aí. Tranquilo? Então vamos lá. Quando nós falamos de direito, nós primeiro temos que conceituar o que é direito, que nada mais é do que uma ciência que tem por objetivo regrar a vida das pessoas em sociedade, né? São as regras emanadas de um poder competente que visam regrar a vida em sociedade. Qual é esse poder competente? É o Estado, a figura do poder público, que vai trazer essas regras. Muito bem. Logo no início das nossas aulas, nós falamos sobre as 3 manifestações básicas que surgiram lá atrás na humanidade, nos primórdios do mundo, quando o homem entendeu que tinha consciência, que ele fazia parte de um grupo, enfim. Quais foram essas 3 manifestações? Autotutela ou autodefesa, que nada mais é do que a lei do mais forte, ou seja, o homem achava que ele tinha direito sobre uma determinada coisa, um determinado bem, um determinado espaço, ele ia lá e tirava o outro, seu semelhante, independentemente de achar que o outro tinha ou não direito, ele ia lá e fazia e acontecia, ou seja, lei do mais forte. Lembrando que a autodefesa até hoje ela existe, ou a autotutela até hoje ela existe, dentro de um molde regrado pela lei que exige que a pessoa possa agir desta forma somente em situações extremas. Então, se eu estou em perigo de vida, por exemplo, alguém vem contra mim, investindo contra mim, eu posso usar dos meios necessários para repelir aquela injusta agressão, que a gente chama de legítima defesa hoje, tá? Então, a autotutela ou autodefesa seria mais ou menos essa expressão da legítima defesa. Naquela época dos primórdios, a legítima defesa não era bem uma legítima defesa, era um abuso, porque prevalecia-se a lei do mais forte. Tranquilo? A segunda manifestação foi a autocomposição, que foi quando o ser humano passou a ter um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de entendimento, começou a perceber o seu próximo e começou a perceber que ele poderia resolver os seus conflitos, poderia resolver a sua vida sem necessariamente ter que usar da violência. Então, se tinha lá um grupo e eu, junto com outro grupo, e esses grupos precisavam colher frutos de um determinado local, eles dividiam, olha, você fica com esse espaço, fica com esse, tudo bem, nós vamos nos satisfazer do mesmo jeito. Então, o ser humano teve um passo de evolução e passou a usar a autocomposição, ou seja, o acordo, a maneira de resolver os conflitos de uma forma mais civilizada, né? De uma forma mais tranquila. Muito embora nem sempre isso era possível, e quando não se chegava a um consenso dos 2 grupos ou das 2 pessoas que estavam em conflito, voltava-se à primeira manifestação, que era a autodefesa, a autotutela, que era infelizmente a lei do mais forte. Então, esse segundo modelo de resolução de conflitos, ele também hoje existe na nossa vida, inclusive ele é muito incentivado, que o Estado até coloca dentro das legislações a ideia da conciliação, da mediação e da conciliação, principalmente em ações de família, onde as pessoas são estimuladas a elas mesmas resolverem as suas pendências, uma vez que se estavam casadas até outro dia, viviam dentro da mesma casa e agora não estão mais, não quer dizer que eles precisam ser inimigos. Só que, infelizmente, a prática disso a gente sabe que não é tão simples. Então, a autocomposição foi a segunda manifestação da ciência jurídica, não enquanto ciência, mas enquanto manifestação de vida na vida das pessoas do mundo mais primitivo. Depois nós tivemos a terceira manifestação, que foi através da heterocomposição, que nada mais era do que a figura de uma terceira pessoa para resolver o conflito entre outras 2. Então, o João e o José brigavam, não conseguiam chegar a um consenso, eles iam até um terceiro,
que tinha um pouco mais de experiência, que tinha alguma autoridade sobre eles, importante lembrar isso, e esse terceiro dava a solução. Normalmente, naquela época, isso acontecia, se dava com o chefe da tribo, com o chefe do bando, que tinha lá alguma ascensão, que tinha lá algum poder de persuasão sobre aqueles outros dois. Essa figura até hoje ela existe, que hoje é a figura do Estado juiz, que nós chamamos, ou seja, do poder judiciário, que quando dois não conseguem chegar a um consenso, é o juiz de direito, são os tribunais que vão decidir a questão. Então essas três manifestações, elas estão presentes desde a sociedade primitiva até os nossos dias atuais, e isso mostra que o direito está para a sociedade, assim como a sociedade está para o direito. Lembrando aquele velho brocardo jurídico, ubi societas ibi jus ubi societas, ou seja, a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Muito bem. Importante lembrar que os direitos humanos, que é o foco do nosso estudo, da nossa disciplina, também estava desde o princípio na vida das pessoas. Isso traz a ideia daquela característica de historicidade, ou seja, desde o primeiro dos primórdios, os direitos humanos já existiam, claro que não de uma forma catalogada, escrita, ou de uma forma tão presente como é hoje, mas já existiam nas atitudes. Então, lá em Roma, quando um papa perdoava, por exemplo, alguém que teria sido condenado à fogueira, e pedia clemência, e o Papa dizia que dava o seu perdão, isso já era uma forma de se mostrar uma aplicação dos direitos humanos. E isso se deu durante toda a história mundial, nas várias fases da história, Idade Primitiva, quando, por exemplo, nós falamos um pouco do mundo hebreu, né? Lembramos o mundo hebreu, que o profeta que tinha lá contato com Deus, segundo os hebreus, ele chegava no rei e dizia: olha, rei, não faça isso para o meu povo, porque o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus, pede que você tenha um pouco mais de compaixão do teu povo. Ou seja, tirando um pouquinho do lado religioso, o que esse profeta fazia era chegar para o governante, que era o rei naquela época, e falar: olha, rei, você tem que ser mais maleável, o povo está aqui, você já está escravizando o povo, mas você precisa libertar esse povo. Enfim, era uma forma de manifestar uma ideia de direitos humanos, ok? Isso foi crescendo, ou seja, a historicidade, a história dos direitos, né, do direito humano, sendo presente na vida desse instituto, até chegarmos aos dias atuais, sendo que a maior manifestação dos direitos humanos se deu em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, e que no Brasil veio ter o efeito somente em 1988, com a Constituição Federal, que resgatou valores para as pessoas, ou seja, resgatou valores do cidadão. Muito bem. Falamos então dessa primeira parte histórica, falamos que o direito se divide em ramos, ou seja, dois grandes ramos, o direito público e o direito privado. Direito público é aquele que interessa ao poder público, é aquele que independe da vontade do particular, e o direito privado é aquele que tem como principal característica a liberdade de vontade da pessoa humana. Ou seja, quando nós escolhemos aquilo que nós queremos, o direito só vai regrar as nossas escolhas. O exemplo que eu dei desse tipo de direito, que é o mais amplo, é o direito civil, que você nasce, cresce e morre no direito civil. Então, quando você nasce, você tem lá o direito de ser registrado, quem vai escolher o seu nome é o seu pai, a sua mãe. O Estado não se intromete, você vai chamar Maria, João, José, Pedro. Aí você cresce, você completa os seus 18 anos, atinge a sua maioridade, você pode tirar sua carta de motorista, você pode se casar, o Estado não obriga que você faça isso. Ele vai dizer que você pode. Então, se você quiser casar, se você quiser se divorciar, se você quiser não casar, enfim, o Estado não intervém nas suas escolhas. Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero vender uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero vender um carro. É uma atitude sua, desde que você recolha o imposto, você vai poder fazê-lo à vontade. Então, o direito civil ou o direito do particular, o direito privado, ele é esse ramo mais prevalente da vontade do ser humano, ok?
que pertence ao direito privado. E aí nós temos outros ramos do direito que nós falamos, que até são alguns mistos, por exemplo, o direito do trabalho, tem uma parte que ela é prevalente à vontade das partes, ou seja, quando eu quero trabalhar para alguém, alguém quer me contratar, é o meu direito e o direito daquela pessoa que nós estamos, né, negociando. Então não existe ali o Estado não obriga que ninguém me contrate e nem que eu vá trabalhar para aquela pessoa. Porém, quando eu trabalho, eu tenho regras que o Estado coloca, que são regras, por exemplo, se o meu patrão abusar do meu horário, eu vou ser beneficiado, ele vai ser punido. Então, existe uma intervenção do Estado nessas questões. Então, a gente fala que o direito do trabalho, por exemplo, é um direito misto, ele é tanto público quanto ele é privado. Nós falamos do direito do consumidor, a mesma coisa, também é uma outra característica de um direito misto, ou seja, eu sou consumidor, eu vou até uma loja, eu quero comprar um produto, eu compro o produto que eu quero. Necessariamente, eu não sou obrigado a comprar na loja A, B ou C. Mas se eu comprar um produto e ele estiver com defeito, eu tenho uma lei que me garante, que é o Código de Defesa do Consumidor, a substituição, a reforma daquele produto, enfim. Eu tenho uma proteção para coibir abusos dessa natureza. Muito bem. E aí nós temos os ramos eminentemente do direito público, direito penal, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, são ramos que cuidam do direito público, ou seja, no direito penal, por exemplo, quando eu dou sempre aquele exemplo, né? O indivíduo matou o outro, ele será processado e poderá ser condenado ou não, vai depender de como se deu essa morte, independente se a família daquela pessoa que ele matou o perdoar. Vamos dizer que o indivíduo estava dirigindo o carro, sem querer atropelou alguém e matou. Ele cometeu um crime de homicídio, ele vai responder como praticante de um delito de homicídio. Aí a família sabe que aquele indivíduo que foi, infelizmente, vítima do acidente, ele vivia bêbado, e a família perdoa. Olha, eu perdoo lá o motorista do carro. Isso para o Estado não importa, porque o Estado vai apurar se aquele motorista agiu dentro dos padrões normais, ou seja, de uma excludente de licitude. Lembram dessas excludentes que nós falamos? Que eram 4: legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular de direito. Ou seja, essas 4 excludentes vão estar presentes na vida das pessoas. Vamos supor que você, que é enfermeiro, que é enfermeira, está ali cumprindo uma ordem que alguém te passou, olha, você vai aplicar tal medicamento naquela pessoa, aquela pessoa recebe o medicamento e vem a falecer. E aí alguém condena você, culpa você porque você aplicou um medicamento errado. Só que você cumpriu um dever, ou seja, estrito cumprimento do dever legal. Você vai poder se defender por isso. Então, só que até você provar isso, o Estado vai te investigar. Então, essas são as características aí dos ramos do direito público. Muito bem. Falamos também das características dos direitos humanos, universalidade, que ou seja, os direitos humanos estão para todas as pessoas, não é só para mim ou para outra pessoa, mas para toda a humanidade, para todos os seres humanos, sem distinção de cor, de raça, de origem social, de idioma, não importa, você vai ser alvo dos direitos humanos, ok? Obviamente que dentro do país, de cada país, esses direitos vão ser um pouco mais ou menos aplicados, dependendo da ênfase que aquele governo, que aquele povo der para os seus direitos. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma lei, uma Constituição, que é de 88, que ela traz várias nuances de direitos fundamentais, direitos humanos, protetores do ser, né, da pessoa individual. Você vai para uma Arábia Saudita, por exemplo, você vai encontrar menos ênfase de direitos humanos. Por exemplo, lá, como eu falei em algumas aulas atrás, não só na Arábia, mas em alguns países islâmicos, ainda há penas como, por exemplo, da pessoa ser chicoteada em praça pública porque ela cometeu adultério, por exemplo, ser apedrejado, ter a sua mão decepada. Nós até comentamos isso em sala de aula. Imagina se isso no Brasil acontecesse, de você chicotear pessoas que cometem adultério. Ou seja, nós não teríamos chicote suficiente para tantas punições, né? Então, os direitos humanos serão mais ou menos aplicados nos países conforme a intenção, o interesse daquelas nações. Falamos da relatividade, que é uma característica muito interessante.
que estamos vivendo ela agora, diante dessa questão da pandemia. Por exemplo, você tem o direito de ir e vir. Seu direito de ir e vir é um direito garantido pela Constituição Federal. Ninguém poderá ser proibido de ir ou deixar de ir a um lugar, de voltar, salvo em situações de extrema necessidade. E hoje nós vivemos uma situação de calamidade pública por conta de uma pandemia. Então o governo ele está relativizando, ou seja, está restringindo temporariamente o seu direito, que fala do isolamento social, não sai de casa, o governador ele está dizendo que vai punir pessoas, enfim, até questiona-se sobre essa legalidade dele poder punir ou não pessoas, né, porque o fato de você sair da sua casa não constitui crime, né? Depende muito de interpretação isso. Então, se eu não posso ser penalizado porque eu saí da minha casa, eu posso até ser coibido a voltar para minha casa. Agora, penalizado por isso, eu entendo que não. Muito bem. Falamos da essencialidade, ou seja, os direitos humanos são essenciais, não há sociedade que sobreviva se não tiver um mínimo de direitos humanos garantidores ali, das garantias mínimas de uma pessoa sobreviver, da dignidade humana. E ressaltamos também que direitos humanos não são só para bandidos, como muita gente pensa. Só os bandidos é que têm direitos humanos. Isso é um desserviço que a imprensa presta, é um trabalho muito ruim que a imprensa joga, como se o direito humano protegesse só o bandido, só o marginal. Na verdade, os direitos humanos estão para todas as pessoas e vocês, profissionais da saúde, são um exemplo disso. Vocês têm um trabalho, vocês exercem uma função de auxílio à sociedade, hoje inclusive fundamental, para a garantia da saúde das pessoas. Então, isso é o exercício de um direito humano, a preservação da vida, tá? Então, importante ter essas informações. Aí temos outras características, a concorrência, a independência, que vocês vão ter que dar uma estudadinha aí na matéria de vocês. Nós falamos das gerações também dos direitos humanos. E falamos de 5 gerações, com base no pensamento de Vazac, que é um estudioso francês, que nós explicamos quais são essas 5 gerações. Liberdade, igualdade e fraternidade. Foram as 3 primeiras gerações criadas, onde a liberdade nós temos lá a ideia de que o Estado deve se abster, ou seja, deve estar longe, ter uma postura negativa com relação à sociedade, e as pessoas não têm, o Estado não tem que intervir na tua relação individual, se você trabalha com A, com B ou com C, se você vai se casar com o João, se você vai se casar com a Maria, se você crê ou não crê em Deus, ou seja, o Estado não tem que intervir nessa situação. Essa é a geração da liberdade, são os meus direitos individuais. Geração da igualdade. Geração da igualdade, ela dá a ideia de que o Estado tem que prover, aí já é uma atitude positiva do Estado e não negativa, que ele tem que prover os meios sociais de eu ter igualdade com o meu semelhante. Então, todos têm que ter uma boa educação, um bom transporte, uma boa moradia, uma boa saúde. A gente sabe que isso é meio utópico, mas essa seria a ideia da igualdade. Se eu der condições iguais, cada qual vai se desenvolver dentro da sua forma, dentro da sua individualidade. A terceira geração, que é a geração da fraternidade, que nós falamos que é justamente aquela geração voltada aos grupos sociais mais vulneráveis. Então o Estado percebeu que não bastava dar igualdade, mas ele tem que dar uma igualdade em condições para todas as pessoas. Então, se eu tenho um grupo lá vulnerável, por exemplo, as mulheres, os homossexuais, as pessoas com deficiência, os negros, são tidos como grupos vulneráveis por razões históricas, por razões de discriminação, por razões muitas vezes trazidas aí de longos anos de luta dessas pessoas por desvalorização social. Então, a igualdade de salário das mulheres, a presença da mulher no mercado de trabalho, são lutas que grupos sociais desenvolvem. Então, esses são os direitos humanos de fraternidade. Aí surgiram 2 outras gerações, que é a 4ª e a 5ª geração, que é a 4ª geração, a geração da solidariedade e bioética, que nós falamos sobre a ideia de que a solidariedade está ligada ao fato de que o direito humano ele tem que ser aplicado para todas as pessoas do mundo. Então, a ideia de que, por exemplo, os refugiados saíram lá da Síria, então é um dever de todas as nações acolherem essas pessoas, uma vez que aquele território é um território que está em guerra, está em constante conflito. Então,
cabe às outras nações que não estão acolhendo. Então, a ideia de solidariedade, quarta geração, e a ideia da bioética, que é nada mais, nada menos do que um controle nos estudos da ciência com relação à vida. Até onde o cientista pode ir, até onde ele pode desenvolver as suas pesquisas, que não seja uma forma de afrontar a dignidade humana, tirar das pessoas o mínimo de dignidade. Ou seja, é possível criar um clone, é possível usar a célula-tronco para outros fins que não os que estão sendo usados, enfim. Essa é a geração que cuida justamente dessa questão da ética, da vida, né? Da maneira com que vocês, cientistas, que os cientistas vão tratar as questões genéticas, as questões tecnológicas voltadas ao desenvolvimento do ser humano. Muito bem. E a quinta geração é a geração da paz mundial, que é uma geração que estuda a ideia das relações internacionais, que devem ser relações de paz, relações de... como que eu posso explicar? Relações de amistosidade, ou seja, os estados não devem brigar entre eles, devem agir de forma mais pacífica quanto possível. E quando isso não acontece, a ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, interviria nessa questão. Então, importante vocês terem essas noções que nós passamos. Obviamente, repito, isso aqui é uma síntese, é um resumo bem rápido do que nós falamos no primeiro bimestre inteiro, e nas aulas anteriores, naquilo que vocês anotaram, com certeza vocês vão ter muito mais material. Beleza, pessoal? Então, desejo uma boa prova a todos, espero que vocês sejam felizes aí na matéria, e tenho certeza que vocês sairão muito bem. Forte abraço e até a próxima.